quando eu nasci na década de 70. E na década de 70 existia uma lei, né, que essa lei ela era a lei da inclusão, né? Mas na verdade era uma lei que eu entrei na escola e dava mesmo só assistencialismo. Enfim, aí cresci, ia para a escola, só que na escola eu ia ficando na escola ali e jogos coletivos dentro da, da própria sala de aula, né? Professores, né? Muitos professores não identificavam a minha deficiência, no caso, a paralisia cerebral. E então eu tinha dificuldade de fazer sinapses, então meu tempo não era o mesmo que os outros colegas. E isso ia ficando para trás, né? E pela lei também eles iam passando também, mesmo sem saber, ia passando, não sabendo na época, na década de 70, devido a essa lei de inclusão, que na verdade era uma lei de inclusão, mas eu estava integrado, né? Eu ia sofrer no futuro consequências, né? Enfim, passei por isso aí, veio melhorando, chegou na década de 1990, foi surgindo a terceira lei. Essa terceira lei já veio já com decretos aprimorando já. Então, já continua ainda, já melhora, né? Em questão do tratamento com a pessoa com deficiência. Mas mesmo assim, eu na escola, eu estava desmotivado na escola. Então, quando eu ia, porque eu só ficava reprovado, eu não conseguia acompanhar a turma, e ninguém entendia, eu dormia, eu tomava os remédios, né? Então eu acabava dormindo, ficava sonolento, não conseguia fazer as sinapses direito ali, enfim. Então eu fugia, comecei a procurar esportes. E nessa própria, concluí. E na década mesmo de 90 mesmo, o primeiro esporte que eu procurei, né, foi, né, o atletismo. Cheguei ao atletismo através de um professor. Esse professor, na verdade, eu fui atrás de um passe livre, né, em Vila Velha, né, numa instituição. Chegando lá, o próprio médico falou que eu não era deficiente. Enfim, saiu triste. Já não tinha nada a perder mesmo, né? Aí eu saí pelos corredores afora e cheguei a uma quadra. Cheguei nessa quadra, e nessa quadra tinha um professor. E botei a cabeça na grade, não sabia nem para onde ir mais, né? Tinha nada mais a perder. Esse professor me observou, olhou para mim, o olho já escaneou, na linguagem a gente fala escanear, se aproximou de mim e perguntou se eu gostava de esporte. Na época eu pegava onda, tinha começado a surfar, né? Mais ou menos, né? Aí me colocou na cadeira de roda, ok, só que eu não conseguia girar a cadeira, porque sou deficiente do membro superior esquerdo, né? Então, quando eu rodava a cadeira, eu ficava que nem peru rodando. Eu rodava que nem um peru, ou eu rodava a cadeira ou eu segurava a bola. O professor identificou isso e me mandou para atletismo. Fez um teste primeiro comigo. Corre na quadra. Ele pediu para mim correr, mas não falou que era para me parar. Eu corri, ficava correndo. Aí eu estava com a língua no umbigo já, não aguentava mais, ele chega. Aí me encaminhou para uma outra escola, que fica aqui no município de Vitória, que eu sou aqui de Vitória. Me fez um bilhete e eu, com o bilhete na mão, entreguei a um professor, amigo dele, um outro professor. Esse professor leu o bilhete, olhou para mim e falou: você é o novo campeão, né? Eu não sabia que estava escrito no bilhete, só balancei a cabeça. Na época eu tinha uma cabeleira Black Power, com esse bracinho aqui, hein? Imagine, pessoal, que gracinha. Só concordei. Falei assim, então dá 3 voltas aí na pista aí. Vai, Mário Júnior, correr de novo. Corre, Mário Júnior. Corre, Mário Júnior. Aí tô eu correndo lá. Aí ele mandou parar, eu tava quase morrendo também, agradeci. Aí dali começou a minha história. Isso já em 96. Aí dali veio os jogos estaduais, isso através de uma... Na época era Andi e a Bradecar, né? Então eu fui pela uma associação, que era na verdade confederação. E fui avaliado, e eles, através desse professor, fui classificado, tem uma classificação,
não vou entrar agora aqui, depois o professor Leonardo Miglini explica melhor as questões das classificações, né? E fui parar, depois, nunca tinha saído de Vitória, né? Aqui do município mais longe, Jacaraí, para pegar onda, ou Vila Velha. 6 meses depois, veio o vice-presidente hoje do Comitê Paralímpico Brasileiro, na época era o presidente da ANDE, me olhou, que a gente fala que é o olheiro, e me convocou depois para mim participar de uma competição no Rio, e eu fui para essa competição, aonde que eu fui convocado, depois dessa competição, convocado para representar o Brasil na Inglaterra. Então, fiquei 17 dias fora na Inglaterra, representando o Brasil, retornei e comecei a fazer os trabalhos aqui dentro do nosso território nacional. E minha visão mudou. Então, eu venho desde de lá. Aí montamos associações, né? Na instituição de ensino. Aí eu comecei a mudar minha visão. Falei, opa, comecei a pegar os erros dos professores e do corpo docente, né? E comecei a pensar, não, eu vou criar minha oportunidade de poder me qualificar, me informar e ajudar aos meus semelhantes, pessoas com deficiência, né? Cada um com sua especificidade. E dali, continuei e vim também, na época de 2000, veio outra mudança, né? As leis vieram melhorando dentro da escola, depois que eu me formei, aí começou a vir realmente a inclusão, falta muito ainda para ser uma verdadeira inclusão, ainda estamos no tempo ainda de integração, né? Para integrar, tem muitas escolas que fazem integração só no papel que é inclusão. Enfim, mas está melhorando. E chegou na década de 2000 para cá, né? Chegou no final da década de 2000, né, década de 20, eu entrei para a faculdade, para fazer educação física, para poder me qualificar, para poder ajudar o próprio grupo. E nesse tempo aí, eu me qualifiquei, me formei, né, e foi lançado um livro, junto com o meu orientador, né, Leonardo Miglinas, né, que está dentro desse livro aqui, que tem 14 páginas, pessoal, né? Podem ler para fazer trabalho, vocês não vão se arrepender. É um trabalho de conclusão de curso, realizado no Estado do Espírito Santo, sobre a trajetória das Paralimpíadas Escolares Nacional Brasileira, entendeu? Está aqui, foi contemplado, isso primeiro, hein? Trabalho de conclusão de curso. E eu continuo me qualificando para poder ajudar e colaborar com a sociedade melhor.